de um dos principais candidatos a MVP, a relegado a contratos mínimos e participações diminutas em diversos times. Essa é a trajetória de Isaiah Thomas, o capetinho em forma de guri, que na temporada de 2016-2017 ficou em quinto lugar na corrida pelo prêmio de MVP, segundo a NBA, o site da NBA, segundo as votações. Naquela temporada, inclusive, ele fez 28,9 pontos de média pelo Boston Celtics. Um absurdo. Só que agora ele está amargando um contrato mínimo de reserva no próprio Denver Nuggets, saindo do banco. E depois foi para o Washington Wizards. Hoje talvez ele tenha mais espaço, mas também foi para o contrato mínimo. Estou aqui com o Felipe Haguerrara para comentar a trajetória de Isaiah Thomas. E aí, Felipe? O que você acha desses últimos anos do pequeno Isaiah? É uma trajetória relativamente curta, né? Tudo bem que ele já tem 8 anos de liga aí, mas tão pequena quanto ele ainda. Sim. Antes de comentar o que aconteceu com a carreira do Isaiah Thomas, que levou ele de um patamar tão alto, dos maiores jogadores da NBA na atualidade, para um patamar relegado a um simples jogador de banco, nem um sexto homem ele é, a gente fez esse vídeo. Antes de falar dele, é bom a gente dar aqueles recadinhos, né, que a gente sempre dá. Então, para quem tá acompanhando aí, tá pensando, nossa, que canal bacana, eu gostaria de me inscrever nesse, não se acanhe, se inscreva aí, aperta o sininho para receber as notificações de vídeos novos, aperta o like, deixa um comentário. E se você tá incomodado da maneira que eu falo, não se preocupa, porque em algum momento eu vou tirar essa desgraça de aparelho e vou voltar a falar como um ser humano. É isso aí. Bom, para relembrar, o Isaiah Thomas ele é um cara que começou muito desacreditado na NBA, foi a 60ª escolha no draft de 2011. No próprio Sacramento Kings ele já demonstrou ser muito melhor do que todo mundo imaginava, entrou pro segundo time ideal de Hawks. E no Sacramento Kings ele foi evoluindo, chegou até 20 pontos por jogo. Foi trocado pelo Phoenix Suns, que ele não deu certo, mas aí depois foi pro Boston Celtics, onde ele teve seu apogeu. Ele teve 19 pontos na metade final da primeira temporada, de média, sendo um sexto homem. Na segunda temporada dele, ele assumiu a posição titular. O Brad Stevens montou um esquema muito louco para ele conseguir render mais. Já teve 22 pontos de média. E na terceira temporada foi a temporada que a gente comentou, que ele foi quinto colocado para MVP. Ele teve 28,9 pontos de média. E essa temporada ele teve jogos absurdos nos playoffs. Se eu não me engano, o Boston Celtics foi eliminado logo na primeira rodada dos playoffs daquele ano. Mas ele teve jogos absurdos, de mais de 40 pontos. Ele jogou depois de perder um dente. Jogou depois da irmã dele ter falecido. E fez jogos muito absurdos mesmo assim. E na off-season ele foi trocado para o Cleveland Cavaliers pelo Kyrie Irving. Aí a carreira dele começou ladeira abaixo. No Cleveland Cavaliers ele não teve tanto espaço. Ele caiu basicamente para metade da pontuação dele que ele teve no Cleveland Cavaliers, com 14,7 pontos de média. Foi trocado para o Los Angeles Lakers por causa de liberação salarial, basicamente, porque o Lakers queria limpar a cap e aceitar o contrato dele, que era expirante. E ele teve 15,6 pontos de média. E ele, que depois daquela super temporada do Boston Celtics esperava ganhar um máximo, no final, quando virasse free agency, ganhou um mínimo. E virou reserva no Denver Nuggets. A gente achou que ele poderia ressuscitar a carreira dele, porque o jogo dele talvez encaixaria um pouco com o Jokic armando, ele poderia infiltrar tão bem, assim. Mas ele teve só 8,1 pontos de média e jogou apenas 12 jogos, com 15,1 minutos. Felipe, depois de dar essa passada pela trajetória do Isaiah Thomas, primeiro, acho que agora a gente, com um distanciamento histórico, a gente consegue entender o que fez o Isaiah Thomas jogar tão bem naquelas temporadas, né, Felipe? Em primeiro lugar, a própria chegada do Isaiah Thomas no Boston, naquele primeiro momento, era uma aposta arriscada, você apostar nele como um armador titular, porque por mais que ele tivesse antes temporadas lá, como ele fez de 19 pontos, 20 pontos, sei lá o quê, ele era um cara que tinha a má fama de ser um cara encrenqueiro, tanto que ao longo da carreira ele acumulou ejections, né, expulsões, suspensões, coisas do tipo.
E também o natural receio que você tem quando você contrata um jogador extremamente baixo, por melhor que ele seja. Com certeza, com certeza. Diria até que esse foi um dos fatores para ele falhar, tipo, a questão da altura. Mas tem outros que impactaram mais ainda na decadência aí do Isaiah. Eu acho que o fator emocional impactou muito. O Isaiah Thomas, pelo que falam, ficou muito sentido dessa troca do Boston Celtics. Com razão, porque eu acho que foi uma das trocas que escancaram mais que a gente não tem que reclamar quando o jogador troca de time na Free Agency. Na maior parte do tempo dos contratos, são os donos dos times que decidem o que eles vão fazer com o jogador ou não. E eles basicamente dispensaram o Isaiah Thomas como se fosse lixo, sem pensar em nada emocional de tudo que ele fez. E eu acho que isso deve ter afetado muito quando ele foi pro Cleveland Cavaliers. Ah, sim, com certeza afetou. Tipo, o Isaiah Thomas tinha uma conexão que ia muito além do fazer uma temporada boa, ser uma referência técnica no time. Ele cresceu junto com aquele time do Boston Celtics. Cresceu com o time, ele era uma referência emocional com a torcida também. Tipo, todo o evento que cercou a morte da irmã dele, tipo, era a torcida aplaudindo, imagens no telão, mensagens de apoio da torcida. Tipo, você tinha uma unidade lá, uma união entre a figura dele como franchise player e a franquia, a torcida, né? A franquia não, mas a torcida como um todo abraçando ele no momento mais vulnerável que ele já teve. Sim. E eu acho que também... Você tinha falado que o Isaiah Thomas foi uma aposta de risco, mas pelo que eu me lembro, o Isaiah Thomas começava aquela temporada como um grande candidato, a primeira temporada que ele virou titular, né? De 22 pontos de média, a sexto homem do ano daquela temporada. Só que ele começou jogando tão bem, o time jogava tão melhor com ele em quadra, que o Brad Stevens teve que colocar ele de titular. Por mais absurdo que seja você colocar um cara tão baixo como ele de titular. E isso forçou o Brad Stevens a montar um dos esquemas mais maravilhosos que a gente viu na NBA nos últimos anos, né? Que era o esquema perfeito, que você tinha o Avery Bradley, também nunca rendeu mais tanto depois daquele Boston Celtics, e o Jay Crowder abrindo caminho para o Isaiah Thomas infiltrar em velocidade, sempre numa jogada muito parecida. Ele sempre pegava a bola fora do garrafão, infiltrava em velocidade e ninguém conseguia alcançar ele por mais o tamanho dele. E se ele não fazia o ponto, ele conseguia cavar muitas faltas naquele momento. Mas eu também acredito que por ele funcionar tão bem num esquema tão específico, sim, que precisa basicamente do time todo funcionando para que ele funcione, sim, aí você entra no ponto em que ele não teria mais, como não tem hoje, o mesmo valor para franquias que estão em momentos completamente diferentes. Boston Celtics, a gente fala que foi uma aposta, mas o Boston Celtics naquele momento, a gente vale lembrar que ele estava em um processo de tank. O Boston Celtics estava se reconstruindo depois da saída de Garnett, depois da saída de Paul Pierce, Ray Allen um pouco antes, mas depois da saída desses jogadores, eles estavam ainda no processo de reconstrução. Deu muito certo, que é como um daqueles grandes casos da NBA, de times que dão super certo numa temporada. E encaixam com outros jogadores que antes eram subestimados. Eu acho que esse foi o caso do Boston Celtics dar certo lá. Valia a pena apostar nele. Só que a gente entra naquele impasse pós do Boston Celtics. O Isaiah Thomas não ia querer ir para um time em reconstrução. De novo. Porque ele já era um jogador de alto calibre. Com razão. Ele jogava muito bem. Aquelas temporadas dele eram muito absurdas. Tanto que houve diversas comparações dele com Allen Iverson nos melhores momentos da carreira dele. Comparações que eu digo que foram justas naquela temporada. Então ele não queria ir para um time completamente em reconstrução. Só que como que um time ia poder dar um espaço desse para um jogador tão baixo e ainda ser tão competitivo assim? Sim, e os próprios times em que ele caiu posteriormente, talvez o único que estivesse num momento diferente ali fosse o Los Angeles Lakers, né? Sim. Ele caiu em times que, na teoria, se encaixavam com o que ele falava, com o que ele buscava em times que brigassem lá em cima, só que não poderiam dar todo esse espaço para ele.
E aí também eu acho que entra um outro fator que tirou ele de grande parte dos jogos da temporada, que é uma lesão séria na lombar, né? Exatamente. Eu acho que se não fosse essa lesão séria na lombar, ele poderia emular esse papel que ele teve no time titular do Boston Celtics em uma segunda unidade. Era até o que eu imaginava que ele ia conseguir fazer. Mas com essa lesão, é muito difícil a gente conseguir ver um prognóstico muito positivo para a carreira dele daqui para frente. Infelizmente, porque ele é um dos jogadores mais legais de se ver jogando da liga. Por todo o malabarismo que ele conseguiu fazer, pelas infiltrações, pela velocidade dele, pelos arremessos que ele conseguia fazer, pelas bandejas dele. Ele é um jogador muito divertido de se ver. Sim, sim. E também, com toda a narrativa que se construiu, né? A própria saída dele deixou um ar... Quando ele foi trocado pelo Boston, deixou um ar que, tipo, porra, mano, esse cara passou por todo esse perrengue, aí tem o Danny Ainge praticamente agindo como um vilão naquele momento, então, tipo, acho que não só o torcedor do Boston, mas o fã de NBA no geral, criou uma conexão bacana com o Isaiah Thomas. Tanto que a galera, eu acho que até comemorou o Kyrie Irving não ter dado tão certo no Boston Celtics, que pareceu ser um troco, um karma voltando pro Danny Ainge por ter trocado o Isaiah Thomas. Exato. E hoje é difícil, eu acho que hoje um time competitivo não apostaria no Isaiah Thomas. No próprio Denver, que eu achei que poderia dar algum resultado, com ele saindo da segunda unidade, não deu tão certo. Muito por causa dessa lesão e tal. Então ele jogou só 12 partidas. Tipo, o próprio Denver não dá pra ter um recorte muito bom sobre isso. Mas dá pra ter um recorte pelo fator do Denver ter achado uma opção muito boa saindo da segunda unidade pra posição que é Monte Morris. Sim. Talvez no Washington Wizards nessa temporada, que foi o time que ele vai lá, ele vai ter mais espaço pra pelo menos mostrar que ele pode ser bom de novo. É o que eu torço. Não, Isaiah Thomas ainda mais num time que sofre com tanta mediocridade que é esse Washington Wizards. Sim. É uma coisa muito interessante pra se acompanhar daqui pra frente. E você que tá ouvindo? O que você acha do Isaiah Thomas? O que você espera dele daqui pra frente? Você acha que a gente vai voltar a ver o Isaiah Thomas dos tempos de Boston Celtics? Ou esse jogador ficou pra trás? Comenta aí pra gente saber. Não se esquece de se inscrever no canal, de clicar no sininho pra receber notificações sempre que o vídeo novo for postado. Deixe seu like e também compartilhe com seus amigos. Falou, galera. É nóis. Tamo junto. Valeu!